Presidente, senhoras e senhores senadores, sobre o tema que parece, sempre tem um tema da moda. Então, sobre o tema da moda, na próxima semana, vamos ter um debate na Comissão de Justiça em relação à emenda constitucional que foi votada pela Câmara dos Deputados. Eu tenho a impressão que o voto secreto foi uma conquista democrática no mundo. No Brasil, nós conseguimos a garantia de ampliação de direitos pelo voto secreto. O voto secreto nas eleições, que não tinha, era voto aberto, e depois em muitas atividades do Congresso Nacional. Se não vejamos, vetos presidenciais, voto secreto, é fato. Muitos vetos não caíram, mas parece que não vai ser mais fácil que eles caiam pelo voto aberto. Não sei se isso resultará em êxito para a derrubada de vetos. Tenho a impressão que o Executivo, que tem a força de comando do país, que comanda os ministérios, que comanda o governo, que tem os recursos, que tem a verba de publicidade usada pelos veículos de comunicação, terá um poder de fogo muitas vezes maior do que o que já tem hoje com o voto secreto. Das autoridades também temos que examinar se é o caso de nós discutirmos, sabatinarmos e depois votarmos abertamente a indicação dos membros dos tribunais superiores do nosso país, ou mesmo as indicações de agências, etc. Acho que a gente tem que ter uma certa tranquilidade para examinar essa questão. No tocante ao voto de cassação de mandatos, nós votamos aqui no Senado, praticamente esse voto foi por unanimidade, e tivemos a oportunidade de assistir também a Câmara dos Deputados votar por unanimidade essa questão da cassação dos mandatos de senadores, deputados estaduais, vereadores. E por que alcançamos esse grau de entendimento? Porque a comissão, ou o Conselho de Ética do Senado e da Câmara, já votam abertamente. Quem já foi membro do Conselho de Ética sabe que ali o seu voto é aberto. Eu já fui membro do Conselho de Ética e já votei abertamente no Conselho de Ética, diante de uma opinião, de uma posição que você envolve a opinião sobre o que está sendo investigado, o que está sendo examinado, e se aqueles indícios são suficientes para caçar ou não alguém. Já votei ali abertamente. Então você abre no Conselho e fecha no plenário. Então não teria mais sentido você manter esse tipo de votação. Por isso, em relação à cassação de mandatos, nós temos que agir já abertamente, porque assim já nos manifestamos nos conselhos. Então não existe mais razão para sustentar esse voto. Os demais, vamos discutir na Comissão de Constituição e Justiça na semana que entra, porque acho que é muito importante a gente ter um entendimento, uma tranquilidade para decidir. Não devemos decidir sobre a acusação dos holofotes ou dos levantes A, B, C ou D, mesmo porque parte dos levantes tem um sentido de retrocesso mesmo, tem um sentido conservador, atrasado. Nós não temos que ter condescendência com quem prega o atraso, e nós tivemos muito disso aí. É diferente da sustentação da mobilização social em torno da saúde pública, em torno da educação, em torno da segurança pública, da mobilidade urbana, porque essas questões foram base, digamos assim, das revoltas sociais do mês de junho. E é a essas que nós temos que responder com mais eficácia e com mais coragem. Aqui que eu quero ver coragem, porque aqui é a coragem de enfrentar os juros, aqui é a coragem de enfrentar a banca, aqui eu quero ver. Aqui nós temos que apoiar a presidente da República, temos que falar para ela, é aqui que nós temos que tratar o assunto, já chega de aumentar juros, pelo amor de Deus. Transparência, porque o saque que é feito ao Brasil, o assalto, o roubo praticado pelos juros, tem que ser denunciado, e esse é feito legalmente, abertamente. 3 pessoas se reúnem e resolvem aumentar a taxa de juros. Quem é que ganha?
é que ganha com esse aumento de taxa de juros? Então é muito importante a gente ter esse entendimento. E digo isso, senhor presidente, porque repousa aqui na mesa do Senado requerimento que pede urgência, porque estava no levante das ruas, sobre o Plano Nacional de Educação mandado pelo presidente Lula. Foi mandado pelo presidente Lula em 2010. Passamos pela Câmara, passamos no Senado, já tem parecer em uma comissão e não consegue chegar no plenário, porque trata de investir 10% do PIB em 10 anos. E investir 10% do PIB em 10 anos significa tirar da banca. Esse que é o problema. Aqui temos que botar transparência nesse assunto. Transparência é isso. Vamos botar os 10% do PIB na educação para garantir a educação de qualidade para o nosso povo? Vamos dar transparência a esse assunto? Pois vamos votar, presidente. O requerimento está na mesa, está pronto para ser votado, já tem um parecer, todos nós já discutimos esse assunto fartamente. Eu sou da Comissão de Educação desde o primeiro dia que cheguei no Congresso Nacional. Quando o Lula mandou esse plano para cá, nós começamos a debater na Comissão de Constituição e Justiça. Estamos debatendo debatemos na Comissão de Assuntos Econômicos e não existe, sinceramente, nenhuma razão para o assunto já não estar aqui no plenário. Nem teria necessidade de ir à Comissão de Justiça, francamente. Não há questão constitucional praticamente a ser tratada no Plano Nacional de Educação. O que existe é a necessidade de ser votada. Para nós será uma vergonha chegar no final do ano de 2013, 3 anos depois dele ter chegado aqui no Congresso Nacional, e dizer não votamos o Plano Nacional de Educação, que é o plano 2011-2020. É para 2020, mas nós estamos em 2013 e ainda não concluímos a sua votação. Então eu peço a Vossa Excelência que a gente leia o requerimento que está aqui na mesa, com assinatura de quase todos os líderes partidários, para que a gente possa trazer o projeto aqui para votação no plenário do Senado Federal. Estive ontem representando exatamente o Senado, na reunião do Conselho Nacional de Educação e dos Conselhos Estaduais de Educação, convocado que fomos pela presidente do Conselho de Educação do Estado de Sergipe, a senhora Eliana Borges, conselheira, presidente do Conselho Estadual de Educação de Sergipe, convocado, digo assim, pelo professor Lima, presidente do Conselho Nacional de Educação, para uma plenária com todos os conselheiros do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Estadual de Educação e do Conselho Municipal de Educação do Estado de Sergipe. E ali estive, em meu nome, em nome do Congresso Nacional, fiz referência aos nossos senadores que estavam naquele momento na reunião da Comissão de Educação, representantes do Estado de Sergipe, senador Amorim, senador Valadares, senadora Maria do Carmo. Uma sessão aberta pelo governador em exercício, Jackson Barreto, representando evidentemente ali o senador Marcelo Deda, que está convalescendo, se recuperando de tratamento que faz, respondendo a uma doença grave, um câncer que ele adquiriu e que enfrenta com aquele ardor patriótico e de lutador que ele sempre teve, com representação ampla da sociedade brasileira ali do estado de Sergipe especialmente, mas do Brasil inteiro, porque os conselheiros estavam todos ali, reitores de universidade, federais, estaduais. Então, uma representação ampla, um debate elevado. Participei de uma mesa, depois da abertura, com o professor Luiz Fernando Dourado, que faz um balanço do plano anterior e do que significa o novo Plano Nacional de Educação, do Plano de Desenvolvimento da Educação, que foi examinado pelo presidente Lula e é o que está em vigor, com o Francisco das Chagas Fernandes, do Fórum Nacional de Educação, conselheiro também, do conselheiro Antônio Ponciano Bezerra, do Conselho Estadual de Educação, uma mesa de um debate de uma qualidade extraordinária,
Quem conhece o Chagas sabe muito bem da sua caminhada pelo Brasil inteiro, discutindo a educação, isso desde muito tempo, não é de agora, antes mesmo, ou principalmente até, do governo do presidente Lula. Essa turma já caminhava no Brasil em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, e que tenha um peso e uma relevância que o nosso povo precisa e merece. Então, senhor presidente, fizemos ali um debate num tom que significa a exigência do Brasil. Não é possível. Nós não podemos admitir, em hipótese alguma. Convidei, inclusive, os conselheiros para que venham para cá. Venham para o Congresso Nacional. Vamos lotar as galerias do Senado. Vamos ocupar essas galerias juntamente com a União Nacional dos Estudantes, com a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, com os fóruns de educadores de várias organizações existentes no país, para fazer uma cobrança objetiva e direta. Nesse caso, não é exatamente ao Congresso Nacional, é ao Senado Federal. A matéria está conosco, está em nossas mãos. Não existe razão nenhuma mais. Fizemos inúmeras audiências públicas. Talvez a audiência que falte é a audiência do plenário. Se quisermos debater mais, façamos uma audiência aqui, uma audiência geral, no plenário do Senado Federal, para discutir os últimos detalhes. Em seguida, vamos votar. Eu acho que não cabe mais esperar essa questão do Plano Nacional de Educação. Nós queremos garantir as fontes de investimento. Aprovamos ao final, depois de uma peleja que travamos aqui no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, a destinação dos recursos dos royalties e do Fundo Social do Pré-Sal para a educação. Estamos examinando matéria do senador Ferraço, que também destina os bônus dos leilões para a educação. Está tramitando, e o Senado pode examinar também nas matérias de esforço concentrado, projeto que encaminhei destinando os recursos dos royalties da exploração mineral para a educação. Por quê? Porque mesmo com o esforço extraordinário realizado pelo torneiro mecânico Luiz Inácio Lula da Silva e pela presidente Dilma, nós, se mantivermos as fontes atuais de financiamento da educação, os atuais investimentos, mesmo com royalties, mesmo com o Fundo Social do Pré-Sal, se não buscarmos outras fontes, nós vamos demorar ainda uns 50 anos para alcançarmos os países em desenvolvimento em termos de qualidade da educação, em termos de compromisso com os nossos formadores, os professores, de que seja um professor uma escola, porque nós vivemos essa loucura do ensino público brasileiro, um professor e 3 escolas. É algo que não pode ser continuado, não pode ser aceito. Dar essa qualidade, preparar bem o nosso povo, porque responde a todas as outras coisas. Por que tem que investir maciçamente em educação? Porque não temos físicos, porque não temos geólogos, porque não temos geofísicos, porque falta professor de matemática, a quantidade de engenheiros, os empreendimentos que o Brasil precisa realizar para desenvolver a sua infraestrutura, está exigindo que se traga profissionais de outros países que já atuam no Brasil, porque não temos médicos suficientes, porque não temos enfermeiros suficientes, nem mesmo farmacêuticos, para a pesquisa, para a ciência do nosso país. É para isso que nós temos que ter educação de qualidade. E isso não é gastança, isso é investimento. Querer dobrar os gastos com saúde, com educação, significa investimento de qualidade e eficiência da formação, na qualidade e eficiência da formação do nosso povo. Então, senhor presidente, gostaria de ver lido e votado esse requerimento, que considero ele fundamental, importantíssimo, para dar a celeridade que precisa ao Plano Nacional de Educação. Não é possível aceitar. Não vamos ficar aqui esperando um dia que alguém resolva trazer o plano para cá. Esse plano é uma exigência. Vamos votá-lo. Vamos mobilizar os senadores. E o que está acontecendo? Nós que nos sensibilizamos tanto com aquilo que vira modismo,
Não vamos nos sensibilizar com a educação pública? Com o Plano Nacional de Educação que está aqui no Senado Federal? Eu não ouço uma palavra sobre isso. Fez-se um esforço concentrado, uma pauta das ruas. Ué, e o Plano Nacional de Educação? Por que não conseguimos votar? Qual é a dificuldade? Onde repousa a dificuldade de se votar o Plano Nacional de Educação? Nas mudanças que queremos realizar, faremos aqui no plenário. Temos feito isso seguidamente. Seguidamente temos votado emendas, mesmo quando não há consenso absoluto. Mas há o debate, há a discussão e se vota. E se chega a uma conclusão positiva para o Senado e para o país. Então eu quero registrar, senhor presidente, esse acontecimento na cidade de Sergipe, que ali representei o Senado Federal, numa reunião do Conselho Nacional de Educação, dos Conselhos Estaduais de Educação, e de inúmeros conselhos municipais também de educação, e de inúmeras entidades e fóruns que se reuniram naquela cidade de Aracaju, capital do estado de Sergipe. Esses conselheiros todos vão se reunir com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que estão num processo de mobilização. Quem sabe vão ter que acampar por aqui. Também os estudantes, através da UNE e da UBS, provavelmente também vão ter que acampar por aqui, para que a gente possa garantir que isso que é a peça mais importante do projeto em perspectiva do Brasil. Nós que estamos buscando retomar esse projeto de desenvolvimento do país. A educação é isso, é mais formação, mais preparo, elevação cultural, para que a gente ponha o Brasil no patamar que o seu povo merece. É esse merecimento que nós queremos alcançar com a votação do Plano Nacional de Educação, senhor presidente, e apelo mais uma vez para que o requerimento, que está a menos de meio metro das mãos de Vossa Excelência, seja efetivamente votado, para que a gente possa honrar a luta que o povo desenvolveu nas ruas do Brasil inteiro já há muitos anos para ter uma educação de qualidade. Muito obrigado, senhor.